Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Via do Céu. Você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, deixa um like, compartilha o nosso vídeo, nos ajuda na divulgação do nosso trabalho. É muito importante a cooperação de vocês. Hoje, no nosso programa Escola Bíblica Dominical, vamos estudar a lição de número 7, essa lição que será trabalhada no dia 15 de fevereiro, certo? Lição essa do primeiro trimestre de 2026. Trimestre esse que tem como tema geral a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Para a nossa aula de hoje, os nossos professores são o nosso professor Carlos Kaique. Paz do Senhor, professor. Pai do Senhor, professores, Pai do Senhor, meus irmãos. Também para nos ajudar na aula de hoje, o nosso professor Leonardo Ramos Padilha. Paz do Senhor, professor. Pai do Senhor, professor, Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Maravilha, é muito bom ter os senhores aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nossa aula de hoje será apresentada aqui pelo nosso professor Leonardo. Professor, nos apresente a aula de hoje. Pois não, professor. Meus queridos irmãos, nessa feita nós temos a oportunidade de meditarmos na lição de número 7, cujo tema é a obra do Filho. Lição espetacular, meu professor. Amém. Que tem como textuário o texto que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que nos diz a palavra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a verdade prática vai nos dizer, professor, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Graças a Deus, graças a Deus. Professor, também nos apresente os pontos que vamos trabalhar na aula de hoje, por favor. Sim, professor. Nós vamos, nesta feita também, lecionarmos, aprendermos, meditarmos o primeiro ponto da nossa lição, que vai nos trazer a humilhação voluntária do Filho. O segundo ponto da nossa lição, a obra redentora do Filho. E, por fim, o terceiro e último ponto da nossa lição, a exaltação gloriosa do Filho. Meus irmãos, então já vemos aqui que vamos trabalhar pontos assim extraordinários, né, mestre? Sim. Nos espera aqui na aula de hoje um assunto de uma profundidade magnífica, né? Magnífica. Professor Carlos Kaique, nos apresente aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Amém. Nós temos como objetivo três objetivos. O primeiro é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. O segundo é mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E o terceiro objetivo é ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Maravilha, professor, muito obrigado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a aula de hoje nos aguarda maravilhas do céu. Sim. Maravilhas do céu. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, a sua obra não se resume exclusivamente ao perdão dos pecados, mas também a manifestação da pessoa do Pai, né? Sim. Como também a restauração de toda a criação, professor Carlos Kaique, né? Então a obra do Filho aí é muito mais do que nós pensávamos, e nós vamos ter aqui esse esclarecimento na aula de hoje. Então já convidamos você que está aí em casa, nosso telespectador, por favor, pegue sua Bíblia, pegue sua revista, venha conosco realizar a leitura bíblica em classe. Professor, realize a leitura bíblica em classe, por favor. Amém. Sim, senhor professor. Meus irmãos, então, seguindo para a leitura bíblica em classe, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao versículo de número 11, que nos diz a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A lição, meus irmãos, também ela se dá na carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 9, versículos 24 ao versículo de número 28, que nos diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meu Deus, que leitura maravilhosa, né, professor? Que leitura maravilhosa, meus irmãos. Você que está acompanhando aí com a gente, tenho certeza que a palavra de Deus aí tocou o teu coração. Meus queridos irmãos, então, na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui esse assunto, e nós vamos ver aqui de forma maravilhosa que essa lição ela visa apresentar a profundidade da obra do Filho em pelo menos 3 dimensões, que seriam essas: a sua humilhação, é assim, mestre? A sua redenção e a sua exaltação, né? Nós já vamos aqui adentrar o ponto número 1. Pega a tua revista, não guarda a tua revista não, pega ela nas tuas mãos. Vamos trabalhar essa temática aí com o nosso professor Leonardo, que já vai nos trazer aqui, né, professor Leonardo? Sim, um comentário no ponto número 1. Professor, fique à vontade, nos comente aí, por favor, nos ajude. Amém, professor. O primeiro ponto tem um significado muito amplo, profundo e reflexivo, porque vai tratar sobre a humilhação voluntária. Não foi obrigatória. Meu Deus. Foi voluntária. Foi uma escolha. Amém. A humilhação voluntária do Filho. E o primeiro subtópico vai tratar sobre a submissão de Cristo. É válido ressaltar que o Filho, ou seja, o Deus Filho, ele não é submisso ao Pai por ser inferior, já que ambos são o mesmo, não é? Porém, o Filho se submeteu ao plano do Pai. Amém. Ou seja, ele escolheu obedecer. Amém. E nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento, Meu Deus, que houve em Cristo Jesus. Essa palavra não é sentimento, é um termo grego, foronel, né? Isso, professor Kaique, o senhor que sabe mais do grego. É mestre, né? Não mestre, mestre é outra coisa, não é? E esse sentimento que o apóstolo escreveu trata-se da consciência de Cristo. Consciência essa, professor, com humildade, porque sendo Deus, sendo o Verbo eterno encarnado, ele se fez humilde. Amém. Não se vangloriou em nenhum momento, sendo Deus. Ou seja, humildade. Que humildade. Essa consciência também consciência de obediência, porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Também uma consciência amorosa, porque tudo isso foi feito com amor, de maneira compassiva, ou seja, Cristo teve compaixão de nós. Compaixão é o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, ou seja, Cristo, ele se colocou no nosso lugar, ou seja, sem ser pecador, ele se fez pecador por nós. Ele sabia que nós estávamos perdidos e ele assim foi obediente até a cruz em nosso lugar. Isso trata de compaixão, também misericórdia. Misericórdia é uma compaixão, só que mais avançada, porque a misericórdia é fazer o bem a quem merece o mal. Nossa. E nós merecíamos toda sorte de males. É até incongruente essa palavra. A gente merecia o pior, porque nossa natureza pecadora, pecaminosa, corrompida, porém Cristo teve misericórdia de nós, porque a gente não merecia o que Cristo fez por nós. Também essa consciência de Cristo é uma consciência de
abnegação, ou seja, de renúncia. Ou seja, Jesus ele renunciou à sua glória, à exaltação, honra, ele abdicou, ele renunciou por nós, não é? E também o segundo subtópico vai tratar sobre o esvaziamento de sua glória, que já foi aqui predito, não é? Ou seja, Cristo, ele sendo dono de toda honra, de toda glória, ele abriu mão, ele deixou a glória de lado, professor, para que se fosse feito pecador em nosso lugar. Meu Deus, que abnegação, o senhor já pensou? Que entrega. Imagine comigo, professor, um rei que tirasse a sua coroa, a sua veste real, para se vestir de pano de saco. Isso é humildade, não é? Meu Deus. Isso é empatia, se colocar no lugar dos pobres, vamos dizer assim. E Cristo, sendo dono de todas as coisas, fez isso por nós e muito além disso, não é? E a obra de Cristo, Cristo ele é representado como o segundo Adão, não é? Sim. O primeiro Adão, ele desobedeceu à instrução de Deus, à instrução divina, e não se preocupou com as consequências. Essas consequências foram passadas para nós. Ou seja, Adão pecou, desobedeceu e não pensou nas consequências que iriam nos assolar. Porém, Cristo, o segundo Adão, ele se preocupou com todos nós, porque ele se aniquilou-se a si mesmo, para que sua graça fosse derramada sobre nós, o seu perdão, o seu amor. Então, Cristo, diferente de Adão, ele se preocupou com nós. Ele se aniquilou e, professor, Cristo, tão humilhado quanto foi, ele ainda nos faz um convite sublime. Está no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E o que me deixa pensativo se Cristo, sendo Deus todo-poderoso, eterno, imutável, inabalável, se ele foi humilde, se ele teve uma vida de renúncia, de abnegação, por que nós não devemos ter? Amém. Se ele deixou sua glória para sofrer em nosso lugar, por que nós não podemos? Ou melhor, porque nós não escolhemos muitas vezes sofrer por aquele que sofreu por nós. Meu Deus. Professor, se o senhor permite só fazer uma reflexão, né? E quando o senhor falava a respeito de Jesus como segundo Adão, aí a gente vai perceber uma coisa. O primeiro Adão, ele traz o pecado à humanidade como homem, porque quis ser igual a Deus. E o segundo Adão, enquanto Deus, se fez igual aos homens. Meu Deus. Para viver entre nós e morrer em nosso lugar. Que exemplo, Amém. né? Que exemplo nosso Senhor trouxe. Continue, professor. Obrigado, professor. Uma fala muito importante e, sem dúvida, muito reflexiva, não é? E nosso Senhor Jesus deixou a glória de estar com o Pai para formar filhos. Ele, sendo filho, deixou de estar com seu Pai para vir à terra formar filhos, porque a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Só isso. Amém, professor. O senhor foi espetacular, foi extraordinário. Veja, meus irmãos, como a nossa aula hoje está maravilhosa. Maravilhosa. Você nos ajuda aí compartilhando o nosso vídeo e tem aqui esse presente de ouvir os nossos professores nos trazerem uma reflexão magnífica. Agora, para nos ajudar na compreensão do ponto número 2, o nosso professor Carlos Kaique vai nos trazer, professor, também. Amém. Aí um pouco do que o senhor tem para comentar, porque eu sei que ele tem muito. Sim. Eu sei que o tempo que a gente tem aqui na gravação da nossa aula não pode, não é o suficiente para ouvir o nosso professor aqui, né, mestre? Mas nós vamos ouvir aqui, professor, nos dê a honra aí de ouvir o seu comentário dentro aí do ponto número 2. Aluno, pega a tua revistinha, vai marcando aí, né? Sim. Vai marcando aí com a tua revistinha, vai anotando os pontos, vai comentando e vamos ouvir o nosso professor. Amém. Então, meus irmãos, o ponto número 2 é falar sobre a obra redentora do Filho. E
O primeiro subtópico ele já começa falando sobre a ineficácia do sacerdócio levítico. A gente vai lembrar que Deus, lá no Antigo Testamento, quando ele fala com Moisés, ele traz essa ordem do sacerdócio. E os sacerdotes eles entregavam os sacrifícios a Deus, eles realizavam sacrifícios e ele coloca a tribo de Levi responsável. Sim, Por isso a mestre. gente não vê a tribo de Levi, por exemplo, recebendo uma porção de terra naquela divisão. Por quê? Porque a tribo de Levi ficou responsável pelo serviço no templo. Amém. Os levitas não são apenas os cantores, mas eram aqueles responsáveis pelo templo. Os sacerdotes eram todos da linhagem de Levi. Então a gente vai observar que Deus ele institui isso, mas se tornou ineficaz. Porque o sacrifício levítico ele não tem o poder, ele não tem aquilo que é necessário para nos dar a salvação. Os judeus, por exemplo, comemoram até hoje uma data que eles chamam de Dia da Expiação. Ou então, como eles falam na sua língua, Yom Kippur. Que Perfeito. é comemorado ali no calendário dos judeus, é no primeiro mês do ano, o mês de Tishri, no dia 10. Para a gente isso seria mais ou menos dia 20 e 21 de setembro. Então eles comemoram até hoje esse dia da expiação, essa comemoração que é feita, porém quando nós vamos observar para o sacerdócio levítico, anualmente era oferecido um sacrifício por toda a nação. O sumo sacerdote, e o comentário a gente faz questão de colocar isso, o sumo sacerdote, ele é uma figura, ou como a gente costuma dizer, um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pelo pecado de toda a nação. Só que isso se tornou ineficaz, porque todo ano era necessário um sacrifício. Todo ano era necessário ele ir lá, renovar esse sacrifício, entrar no Santo dos Santos e oferecer pelo pecado do povo. E nós vamos ver no segundo subtópico que o sacrifício de Jesus ele é único e suficiente. Por quê? Porque quando nós observamos para a antiga aliança, o sacrifício ele não tem a capacidade de perdoar pecados. O sacrifício ele não tem uma capacidade de trazer o perdão sobre os pecados da humanidade. Então, ele era repetido diversas vezes, mas tinha uma falha. Servia brevemente naquele momento, mas ele não acontecia de uma única maneira e ele já servia para sempre. Era um paliativo, mestre? É um paliativo. Como a gente vê, por exemplo, quando Jesus ele se oferece sacrifício escrito aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus ele entrou em um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas e ele entrou apenas uma vez. Amém. Ele ofereceu um único sacrifício, que foi ele mesmo. E esse sacrifício ele se perpetua eternamente. Ou seja, nós aguardamos Jesus voltar hoje. Amém. Mas se a humanidade continuar mais 10 mil anos de história, o sacrifício de Jesus, que foi há 2.000 anos atrás, continua valendo. Ainda é válido. Continua sendo válido, continua trazendo o sangue remidor sobre a vida do pecador. Meu Deus. Então é um sacrifício que ele não tem prazo de validade. Ele não acaba. Ele não tem fim. Ele não é limitado por um espaço de tempo. E outra característica do sacrifício de Jesus é que o sacrifício de Jesus é uma substituição vicária. Ou seja, um sacrifício vicário é justamente porque ele substituiu a gente. Ele entrou em nosso lugar. Amém. Ele passou pela condenação em nosso lugar. E quando nós olhamos para essa forma como Jesus ele se sacrifica de maneira vicária por nós vamos encontrar, quando falamos de sacrifício, pelo menos duas expressões que são muito comuns. A gente vai encontrar expiação e propiciação. E apesar de ser usado, todos os dois termos estão certos de ser usados, a gente percebe que eles têm uma pequena diferença entre si. Porque expiação, que era o tipo de sacrifício mais comum que os sacerdotes faziam, a palavra expiação, no seu comum, tem o significado de cobrir. Ou seja, quando nós tínhamos um pecado expiatório, ele não apagava, ele não lançava fora o pecado, ele cobria o pecado. O primeiro sacrifício desse tipo que a gente vê é o próprio Deus que faz. O próprio Deus. Gênesis 13:21, quando o homem peca e Deus está falando com o homem, a Bíblia vai dizer que ele mata animais e faz vestes com couro de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva.
Então, o primeiro sacrifício expiatório já cobria o pecado do homem de maneira literal, porque cobria a nudez de Adão e Eva. Então, já tem esse significado desde aí. Então, nenhum sacrifício realizado por sacerdote apagava, ele cobria. Mas não servia para apagar, não servia para trazer o perdão. E aí é onde entra o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele se ofereceu em propiciação. Um sacrifício propiciatório. Porque um sacrifício propiciatório é um sacrifício que ele aplaca a ira divina. Ou seja, ele freia, ele para a ira divina. Meu Deus. E nós, muitas vezes, a gente se assusta, a ira divina, mas pense só, Deus é justo e Deus é santo. Deus sendo justo e sendo santo, a justiça vai ter ira contra a injustiça. A santidade vai ter ira contra o pecado. Então, logo nós vemos essa ira de Deus contra a maneira como o homem está, a maneira como o homem vive, a maneira como o homem é. E era necessário aplacar essa ira. Só que o sacrifício de Jesus ele consegue aplacar essa ira, porque Jesus ele satisfaz duas coisas. Primeiro, a justiça, e segundo, a santidade de Deus. Meu Deus. E não tinha ser humano na terra que conseguisse satisfazer nenhum. Imagine os dois. Um ser humano que Deus ele olhasse de lá de cima e visse esse, ele consegue satisfazer a minha justiça e a minha santidade. Não tinha. Por isso que o próprio Deus teve que se fazer homem e descer à terra. Meu Deus. Porque seria a única forma de um ser humano conseguir satisfazer a justiça e a santidade de Deus. E não podia ser animais, porque o pecado foi cometido por humano. E quem paga o preço do seu crime é o condenado. Então quem pagaria o preço do pecado da humanidade deveria ser humano. Que foi cometido por um humano. E aí onde entra o segundo Adão. Perfeito. O pecado foi cometido por um homem, o primeiro Adão, que foi feito sem pecado. Mas pecou e distanciou-se de Deus. E a redenção veio pelo segundo Adão. O Deus que se fez homem, sem pecado viveu, foi crucificado, morto em nosso lugar e nos deu a nossa salvação. Então, nós percebemos essa diferença. O sacrifício de Cristo, ele é único porque ele é o único que consegue satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Amém, professor. Meu Deus, professores. Você está anotando isso aí? Anote. Viu? Se você não está anotando, anote. O que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade ímpar, né, de estudarmos sobre esse assunto. Né? No ponto número 1, nós vimos aqui que a humilhação do filho revelou sua submissão, né, assim, mestres? O esvaziamento e a obediência até a cruz. Coisas essas que nós já aprendemos que deveríamos e devemos tomar como exemplo. Né? No segundo agora, o ponto do nosso professor Carlos Kaique nos comentou, essa obra redentora de Cristo, professor Leonardo, ela é única, né, como o senhor colocou, ela é suficiente. Eu não preciso estar fazendo, né, nenhum sacrifício para substituir o dele, porque é impossível e é ineficiente, né, assim. E também ela é vicária porque ela toma o meu lugar, nesse sacrifício. Então, se você não anote, volte o vídeo, né, assim, volta o vídeo e anota. Tá? Mas não perde tempo, tá? Vamos agora para o ponto número 3. O nosso professor Leonardo vai nos ajudar aqui. A gente tem alguns minutos ainda, não são muitos, mas temos alguns minutos. Nós iremos falar sobre a exaltação gloriosa do filho, porque o filho ele tem todo esse caminho, essa trajetória, essa missão árdua, tá? Mas o pai tem uma recompensa gloriosa para o seu filho. A gente vai comentar agora, eu já não vou tomar muito do tempo aqui, o senhor vai comentar um pouco o ponto número 3, depois vamos ouvir um pouquinho nosso professor Carlos Kaique. Por favor, professor, comente o ponto número 3 para os nossos telespectadores. O terceiro ponto, professor, a exaltação gloriosa do filho, perdão, ela é muito importante, notória e digna, porque antes de que Jesus ele recebesse essa exaltação, como eu havia dito, ele escolheu, ou seja, de livre e espontânea vontade, ele escolheu antes ser humilhado. Primeiro, ele sofreu a humilhação na cruz. Já pensou, professor? Jesus operando tantos milagres, ele já nasceu de um milagre. Amém. Verdade. E tantos sinais que ele fez, será que era necessário mais sinais para provar que ele era Deus? Verdade, mestre. E já
a humilhação como era, sendo Deus, provou que era Deus, mas agora numa cruz. Imagina a humilhação, professor, a Bíblia relata. E o ápice da humilhação de Cristo, assim, penso eu, que seja a questão do isopo, porque o senhor se lembra que pegaram uma esponja de isopo e colocaram vinagre e levaram à boca. Sim. Professor, o isopo, que é uma esponja, o senhor sabe o que era? Misericórdia, era... Sim. Conte para nós, eu sei o que é, mas conte para nós, para o nosso telespectador entender os detalhes do sacrifício que Jesus realizou por ele. Conte para nós. Sim, a humilhação, o ápice da humilhação de Cristo, ao meu ver, foi justamente nessa parte. Por quê? Porque o isopo, que é uma esponja, ele era utilizado como papel higiênico, professor. Meu Deus, mestre. Nos banheiros públicos romanos. Meu Deus. E o que acontece? Pegaram uma espécie de papel higiênico, não pensem que foi limpo. Não, né? Ou seja, usado até porque o isopo ele era utilizado por mais de uma pessoa e mais de uma vez. Então, não pense que foi um novo, não. E colocaram no vinagre e deram à boca de quem tinha sede. Meu Deus. Ou seja, a pessoa com sede de água, beber vinagre já é terrível. Já é terrível. E no que foi o recipiente, por assim dizer, meu Deus, ao qual ele foi servido, o ápice da humilhação de Cristo. Então, ele escolheu primeiramente ser humilhado, zombado, mas depois, primeiro humilhação, mas depois, para a glória de Deus, ele recebeu a sua devida exaltação, uma exaltação gloriosa, uma exaltação soberana. Ele foi recebido à destra do Pai. Nós sabemos que a destra é uma posição de destaque, de honraria, e é onde o Filho foi se assentar, ou seja, primeira humilhação, depois... É por isso que eu estou à sua destra, que é um lugar de honra. não senhor, existe coisa. Siga, professor. E o que me faz pensar, lembrar, é que primeiro o sofrimento para depois a honra, ou seja, depois a recompensa, porque assim como um soldado, por exemplo, um soldado que ele é treinado para lutar, ele sofre nas lutas, feridas, golpes, mas quando ele termina o combate, que ele falece, não é? Ele é sepultado com honras militares. E com Cristo não foi diferente, porque ele foi ferido, foi zombado, sofreu, lutou por nós, porém ele recebeu honra. E ele é exaltado eternamente. Por que eternamente? Porque a morte não venceu o Senhor Jesus. E a sua exaltação lhe concedeu um nome poderoso, invencível, que todos hão de se dobrar. Amém, mestre. Então, se cumpre o que foi dito até pelo próprio Senhor Jesus: todo aquele que se humilha será exaltado. Né? Diferente do que muita gente tem ensinado por aí, mestre. Né? O pessoal às vezes quer trazer contenda, aquele negócio. Não, isso não é de Deus. Te ajeita. Lê a palavra direitinho, né? Para de estar ouvindo aí esses profetas de internet, perdendo tempo com isso é baboseira, isso é mentira, isso não está na Bíblia, né? Como diz aquele programa da IADPE, está na Bíblia, está amarrado. Esse negócio que não estão te humilhando, não, é todo aquele que se humilha é exaltado, e Jesus se humilhou, recebe aí a bênção de ser recebido pelo Pai, né? Ele tem a bênção de ser recebido pelo Pai à sua destra, assim é confirmado, né, pelo próprio Estevão, né? Assim, né? Ele vê o Senhor lá, e também recebe ali a autoridade sobre o seu nome, que é o nome que está acima de todos os nomes, e com isso também vem a sua soberania universal sobre tudo e todos. Não existe ninguém maior que ele, né? E com isso também a promessa do seu retorno, né, mestre? Então chegamos aí a uma conclusão maravilhosa de que depois de toda essa obra realizada por ele, nós vemos aqui a sua exaltação gloriosa, que traz consigo a sua soberania universal e assegura o triunfo final da sua igreja com ele, né? Então você aí teve a oportunidade, assim como nós, de estudarmos essa aula maravilhosa, mestre, maravilhosa, onde nós podemos aqui aprender um pouco da obra do Filho. Professor, traga aí as considerações finais em um rápido tempo aí. Amém. Então, nós com essa lição podemos perceber que
quando olhamos para a obra que Cristo ele realizou por a gente, ele deixou o seu lugar de glória. Amém. Ele deixou a sua glória, não deixando de ser Deus, mas abrindo de mão dela para o seu próprio benefício, ou para a sua posição como Deus, para ser igual a nós, sofrer o que nós sofremos, sentir o que nós sentimos, passar pelo que nós passamos, sem pecado. Para passar por uma humilhação, chegar diante do momento da sua morte e sofrer tudo aquilo que estava destinado a sofrer, e a gente sabe que o sofrimento dele não foi pouco, e receber essa glorificação até como uma esperança de que a gente terá o seu retorno, e não só terá o seu retorno, mas no seu retorno nós iremos com ele. Saber que ele recebeu uma posição de glória, ele recebeu toda a honra, toda a glória, e diante dele todo o joelho daqueles que o servem ou daqueles que não servem se dobrará. Eu acho interessante que na passagem quando Jesus chega em Gadara, que aquele endemoniado ele vem, a Bíblia vai dizer que o endemoniado ele chega diante de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Então a gente vê que até os demônios, eles quando chegam diante da autoridade de Jesus se prostram, reconhecem, né? E eles olham para Jesus e dizem: que Glória tempo que nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viesses atormentar-nos antes do tempo. E a gente percebe que, me permita fazer esse comentário, tem muita gente que às vezes acha que é alguma coisa a mais, acha que tem algum poder a mais e não quer se prostrar diante de Jesus, sendo que os próprios demônios, quando olham para Jesus, eles reconhecem, se prostram e sabem o poder e a glória que está repousada sobre o Filho de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Amém. É por isso que nós temos uma oportunidade como essa, uma aula como essa, porque Ele escolheu, como diz o título de certo livro, Ele escolheu os escravos. Amém. Para nos dar a salvação. Ótimo livro. Meus irmãos, nosso tempo acabou, mas nos agradecemos. Sim, mestre, o senhor quer fazer a sua colocação? Eu queria só apenas fazer um comentário aqui que o professor Kaique falou muito bem, que o nosso Senhor Jesus foi glorificado, subiu aos céus em glória, e que a igreja também vai subir. Amém. E tem uma coisa, em glória também. O salmista no Salmo 73, versículo 24, ele vai dizer: guiar-me-ás com o teu conselho, ou seja, aqui na terra, e ele diz: mas depois me receberás em glória. A igreja vai subir triunfante glória em glória, e lá a gente vai glorificar aquele que é digno de glória. Amém. Glória a Deus. E essa é a obra do Filho, né? Meus irmãos, então agradecemos a vossa audiência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Mandar uma saudação aqui para alguns irmãos que têm nos ajudado, têm nos procurado nas redes sociais. A nossa irmã Gislaine Vitória, lá de Cupira, Deus abençoe a nossa irmã. Também o nosso irmão Eudes Torres Soares, junto da sua esposa Adeslaine, aqui mesmo, né, da nossa cidade. Mandar um abraço para o Julie, para o Cido, lá de Santa Catarina. Que maravilha, né? Para o Jaziel, para o nosso pastor. Sim. O nosso pastor, homem de Deus, homem honrado, um exemplo para nós, né? Nossa, que nos apoiou nesse trabalho. Mandar um abraço, uma saudação para o nosso pastor, também uma saudação para o nosso diácono Geazia, aqui nosso mestre, nosso diácono Júnior, nossas bênçãos, né, professor? Amém. A sua bênção aí, a irmã Dani Clécia, a irmã Dani, a minha bênção, né, a nossa irmã Jéssica. Mandar uma saudação também para a nossa irmã Andressa Curvelo, que nos ajudou. Sim. Nos ajudou na divulgação desse trabalho. Mandar um abraço aqui para minha mãe, que está lá em São Paulo, nos acompanhando, mestre. Nos acompanhando, e você aí nos ajuda também. Minha tia Sandra, que está enviando os vídeos até para os nossos irmãos de Santa Catarina. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando diretamente de Santa Catarina. Mandar uma saudação para Roseli e Alisson, lá do Rio de Janeiro, que também estão nos acompanhando o canal Via do Céu. Deus abençoe todos vocês. Esperamos não ter esquecido o nome de ninguém, mas você que está nos ajudando na divulgação do nosso trabalho, que Deus te abençoe, que Deus recompense. Estamos só começando, é o início de um trabalho que contamos com a bênção de Deus e com a colaboração de vocês. Você que nos ajuda aí compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, deixando o like, nos ajude. Estamos aqui iniciando esse projeto. Você quer nos abençoar, nos ajudar? Olha, eu vou abençoar vocês com isso, com aquilo, para melhorar o estúdio de vocês, a imagem de vocês, a captação de áudio. O que você quiser nos ajudar será muito bem-vindo.
mas só a sua audiência já tem nos ajudado. Então que Deus abençoe vocês. Vamos orar agora, professor Leonardo, por favor, ore por todos nós, me despeça em oração. Amém. Oremos, meus irmãos. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, meditando em Tua palavra, em Teu sacrifício, em Tua obra, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, porque de livre e espontânea vontade o Senhor escolheu ir em nosso lugar na cruz para perdoar os nossos pecados, nos salvar, nos redimir. Te agradecemos pela humilhação que sofreste em nosso lugar. E, Pai amado, nós queremos te agradecer porque a sua promessa, Senhor, nos deixa alegres de que o Senhor vai voltar para nos buscar e que em glória, assim como Tu estás, nós te encontraremos, Senhor Jesus. Obrigado por tudo e assim nós depositamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome Deus, no Seu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Que Deus abençoe vocês, nos sigam o Instagram, Via do Céu, se inscreva no nosso canal. Também mandar uma saudação para o nosso editor, o Sherlane Moraes. Vai lá no Instagram dele, segue ele. Vai lá no canal dele no YouTube também, segue ele. Mandar uma saudação aqui também. Pedir a você que siga o Instagram Léo Padilha Gravataria. Você que quer comprar uma gravata bonita, vai lá no Instagram do nosso irmão. Professor, a paz do Senhor, que Deus abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.